Graça e paz, amados do Senhor. Volto a lhes dizer que para mim é sempre um prazer, uma alegria compartilhar com todos vocês algo a respeito daquilo que o Espírito Santo tem soprado aos nossos corações nestes dias que antecede a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaríamos nessa oportunidade dar sequência ao tema que está nos sendo proposto: o evangelismo que permanece, fatores que nos levam a sermos frutíferos no reino de Deus. Na última semana tivemos o privilégio de compartilhar algo a respeito da vida ministerial de Jesus. O nosso modelo, o nosso referencial, o exemplo de vida a ser imitado. Tivemos muitos personagens na Bíblia, mas ninguém igual a Jesus. Por isso que ele sempre será para nós um referencial. Jesus tornou-se o seu ministério fecundo, frutífero, primeiro, porque sua vida foi resultado da iniciativa divina. João 7:28b diz o seguinte: não vim a este mundo porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro. É importante nós entendermos que nós estamos no reino de Deus, foi porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos separou. Nós poderíamos ter dito, não quero, não desejo, e aí seria uma outra história. E se nós estamos aonde estamos, na posição que estamos na casa de Deus, primeiramente foi porque o Senhor nos separou, o Senhor nos escolheu. Continuando a passagem de Jesus, João 8:28, ele diz o seguinte: portanto, nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Aqui está o grande segredo. A nossa comunhão com o Espírito Santo vai trazer um resultado tremendo. Eu vou falar, eu vou transmitir aquilo que está no coração do Pai. Eu simplesmente serei o porta-voz do Senhor aqui na terra. No João 8:29, Jesus continua dizendo: e aquele que me enviou está comigo, não me deixa só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. O grande segredo hoje é estarmos agradando ao Pai em tudo aquilo que Ele está nos propondo a realizar. Igreja, volto a lhes dizer, para nos tornarmos frutíferos, precisamos nos originar no Pai. Não há como ganhar vidas para Jesus sem a sábia orientação do Senhor sobre nossas vidas. Deus tem um plano. Quando Deus diz alguma coisa, isto será frutífero. Precisamos simplesmente nos aquietar e esperar o tempo e a hora de Deus. Muitas vezes nos precipitamos no afã de querer uma pessoa para Jesus ou aquela outra pessoa, nos precipitamos e falamos de nós mesmos. E essa palavra não vai atingir o coração daquela pessoa que está desejosa de conhecer o Senhor. Ela vai conhecer o Senhor através das nossas vidas, quando nós abrimos um espaço e deixamos o Espírito Santo ministrar os nossos corações. Por isso que o Salmo 46:10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. 2 Pedro 3:9 diz o seguinte: o Senhor não retarda em cumprir a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é paciente, é longânimo com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Não é na primeira abordagem que muitas vezes nós vamos tocar aquele coração. Muitas vezes Satanás está prendendo aquela vida e nós precisamos de uma estratégia de Deus para romper com essa ligação que já perdura muito tempo. Por isso que o Senhor está dizendo aqui, Ele não retarda em cumprir a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Ele é paciente. O que Ele quer de nós é uma predisposição para sermos trabalhados por Ele, para levarmos Jesus com segurança, com firmeza, com determinação ao coração das pessoas. O nosso Deus nunca chega atrasado. Lembre-se disso.
Portanto, fecundidade começa com a iniciativa divina. Deus é o mais interessado na conversão das pessoas. Outro ponto de destaque que mencionei na semana passada. Jesus tornou-se frutífero porque vivia num relacionamento divino. Lucas 6,12 é um forte exemplo. Naqueles dias, é um forte exemplo. Naqueles dias, retirou-se Jesus para orar e passou a noite inteira orando a Deus. Volto a lhes dizer, Jesus tornou-se frutífero porque vivia num relacionamento divino. Das 3 às 6 da manhã, todos os dias ele estava em comunhão com o Pai. Ele precisava saber o que estava no coração do Pai em relação ao dia seguinte. E o texto diz, naqueles dias retirou-se Jesus para orar e passou a noite inteira orando. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, que na realidade eram muitos seguidores de Jesus. E a Bíblia diz que ele escolheu 12 dentre eles. Houve uma revelação do Pai com relação aos 12. Então, quem deu os 12 para Jesus foi o próprio Pai. E nesse momento, Jesus escolheu esses 12 homens e começou a trabalhar com eles. Lembre-se desta frase de Jesus: muitos são chamados e poucos escolhidos, porque na realidade são poucos que correspondem ao chamado. Esses 12 corresponderam ao chamado. Os outros, não sabemos, poderia ter sido 150, 200, não sabemos, mas eram muitos seguidores na época. Mas somente esses 12 reconheceram, o chamado e corresponderam plenamente o chamado de Jesus. Jesus nunca fazia coisa alguma isolado do Pai. Saímos com a missão de ganhar vidas por causa da iniciativa divina. Ide e fazei discípulos. Eis que estou convosco todos os dias. Indo e fazendo é algo contínuo e permanente. Indo e fazendo discípulos. E a promessa eterna é essa: eis que eu estou convosco todos os dias. Jamais o Senhor nos deixou sozinho nessa missão nobre. Hoje gostaria de mencionar mais alguns fatores determinantes na vida ministerial de Jesus. Quarto fator: Jesus era motivado pelo amor divino. Isso faz uma grande diferença. João 15,12, ele está dizendo para os escolhidos, para os eleitos, para os separados: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Quando nós entendemos o amor divino, quando nós somos despertados para fazer a obra do Senhor, baseado nesse amor incomparável que um dia nos foi alcançado, nós vamos transmitir às outras pessoas essa segurança que nos foi passada um dia, aquelas pessoas que nós amamos, e elas certamente vão frutificar. Jesus nos deixou um forte testemunho nesta área do amor ao próximo. Basta percorrermos os evangelhos. Nunca deixou ninguém para trás. Lembra-se dessa frase? Jesus nunca deixou ninguém para trás. O episódio vivido pelo cego Bartimeu é um exemplo claro. Vejamos Marcos capítulo 10, 46 a 52. Preste atenção na leitura desse texto. Marcos capítulo 10, versículo 46 em diante. Então chegaram a Jericó, Jesus e os seus discípulos. Quando Jesus e os seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão os seguiu. Um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos lhe diziam aos brados: cala-se, fica quieto. Ele, porém, gritava ainda mais alto: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu,
parou e disse: fale para ele vir até aqui. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram, venha, ele o está chamando. Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi correndo até Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: mestre, quero enxergar. Jesus lhe disse: vá, pois a sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Esse homem nunca mais deixou o mestre. Eu quero deixar uma verdade para você, queridos. Muito importante. Seja paciente e seja perseverante. Se você está desejoso de ter um encontro com Jesus, abra o seu coração, porque o próprio Espírito Santo vai colocar alguém ao seu lado para ministrar a sua vida e você nunca mais será a mesma pessoa. João 15:13, palavra de Jesus. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua própria vida pelos seus amigos. É isso que Deus está esperando de cada um de nós, igreja. 1 João 4:10-11. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou primeiro e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Versículo 11. Tudo que fazemos deve ser gerado pelo amor de Deus para com as pessoas. Guarde essa frase. Tudo que fazemos deve ser gerado pelo amor de Deus para com as pessoas. Jesus foi a pessoa mais fecunda que já viveu. Em todos os lugares onde andou, as pessoas sentiam o amor de Deus através da expressão de Jesus. Aonde Jesus ia, o povo ouvia com alegria. Todos sentiam a mesma coisa. Deus me ama. Deus me ama. Deus me ama. Esta é uma das chaves mais vitais para a fecundidade. Amar as pessoas independente de. Eu não preciso perguntar do passado ou do presente daquela pessoa. Deus quer que eu venha fixar os meus olhos nela e dizer: Deus te ama e eu também te amo. Quando nos dedicamos a redimir pessoas, Deus sempre envia mais pessoas para serem redimidas. Redimir, reconquistar aquilo que se havia perdido. Quantas pessoas já tiveram uma vida excepcional, uma vida até servindo a Deus com integridade, mas devido a tantas situações se desviaram e hoje estão fora do aprisco. E um dos maiores desafios da igreja hoje é trazer de volta aqueles que um dia já caminharam com o Senhor. Ao longo dos anos de ministério, eu tenho tido uma forte convicção de que a igreja é um hospital para pecadores e não um asilo para os santos. Volto com essa frase. A igreja é um hospital para pecadores e não um asilo para os santos. Fator 5. Jesus não só tinha amor divino, ele tinha dedicação divina. Ele não só tinha amor divino, mas ele tinha dedicação divina. Ele era capaz de dedicar-se às pessoas que Deus lhe dera. E é isso que Deus está querendo de nós. Não basta apenas falar de Jesus para essa pessoa, não basta apenas levar ela a conhecer a Jesus através de um estudo que nós temos na comunidade, aplicar o estudo de batismo e ela descer as águas. Deus deseja que eu e você venhamos nos dedicar por um tempo ainda para que ela possa caminhar com as suas pernas e ser também um futuro homem e mulher frutífera para o reino de Deus. João 10:11, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas.
Dar a vida é o mesmo que tempo de qualidade, pastoreando, apacentando cada uma delas. Podemos dar o exemplo à família de Lázaro. Jesus não abandonou essa família. E quando ele chega diante do túmulo de Lázaro, ele fica tão assim inquieto quando ele chega para Deus e Deus responde a ansiedade do seu coração quando ele diz: Lázaro, sai para fora. E Lázaro ressuscitou e aquela família voltou a ter a alegria anterior. João 13:1. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a sua hora de deixar esse mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Aqui está o segredo. E os amou até o fim. Leia João 13:1, você vai entender bem o que significa amou até o fim. João 17:12. Durante meu tempo aqui com eles, eu os protegi com o poder do nome que me deste. O nome de Jesus está acima de todo nome, do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Amados, se desejamos ser frutíferos, teremos que nos comprometer com aqueles que Deus nos deu. Se queremos ser frutíferos, devemos nos comprometer com aqueles que Deus nos deu. Jesus tinha esta capacidade. Seu compromisso com aqueles que Deus lhe dera era tão completo que continuou lutando com eles até que atingisse a maturidade espiritual. Igreja, cremos que esses fatores de reprodutibilidade que acabamos de compartilhar com vocês, vivido por Jesus, deixou para todos nós um grande legado, um grande exemplo de vida a ser imitado. Procure rever esses 3 estudos que falam sobre um novo evangelismo, fruto que permanece. Precisamos urgentemente de um novo posicionamento nessa área na igreja, para que as pessoas possam permanecer, ficar e dar frutos para o reino de Deus. Quero orar com vocês nesse instante. Meu Pai, eu coloco diante de Ti esses amados, esses queridos que reservaram um tempo para se posicionar nesse quadro que nós acabamos de relatar. Entendemos, Pai, que nós estamos nos últimos dias e que precisamos passar um evangelho completo para as pessoas. Um evangelho que será vivido numa dimensão nova, numa dimensão de compromisso e aliança com o Senhor. Por isso eu peço em nome de Jesus, conceda sabedoria, graça, conhecimento a esses que vão de fato se interessar por o evangelismo que permanece. Algo que vai trazer frutos para o Teu reino. Muito obrigado, Senhor, por aqueles que têm assim apreciado esse tempo de qualidade contigo, para aprender com o Senhor e, acima de tudo, aprender com o Seu Filho amado Jesus Cristo. Obrigado mais uma vez por essa oportunidade que Tu nos concede de ministrar o coração daqueles que estão dispostos a avançar dentro do Teu reino. Em nome de Jesus. Amém.